Eu falei sobre o capítulo 1 de Jonas até o versículo 17. Eu vou para a segunda parte da mensagem, que começa no versículo 17. Eu quero reler o versículo 17 do capítulo 1, e então o capítulo 2 inteiro. Diz assim a Bíblia: O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra abaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. Me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Em terra firme. Gente, retomando, Jonas, um profeta de Deus, que Deus o manda para Nínive. E Deus disse que ele tinha que pregar contra Nínive, porque o pecado de Nínive tinha subido até ele. E em 40 dias Nínive seria destruída. Foi essa a palavra que Deus disse a Jonas, mas Jonas não quis ir a Nínive. Nínive era o lugar de seus adversários, de seus inimigos. A mensagem que ele iria anunciar era de confronto, porque Deus mandou pregar contra Nínive. E não era algo fácil. Dava 800 quilômetros de onde ele morava. Ele teria que sair da sua zona de conforto. E ele não estava com nenhuma misericórdia daquela cidade. Então ele foge para Tarsis, embarca em um navio. E então as águas ficam revoltas. E os marinheiros começam a tirar tudo para fora que está no navio para deixá-lo mais leve, para que ele não afundasse. Jonas está dormindo no porão do navio. Alguém vem e o acorda e diz: acorde, como é que você pode dormir numa situação dessa? Vai clamar ao seu Deus. O Jonas acorda, ele vai e ele diz aos marinheiros: olha, o culpado disso aqui sou eu. Jonas reconhece o seu pecado. Por causa do pecado do Jonas, todas aquelas pessoas que estavam no navio foram altamente prejudicadas. Tudo que estava no navio foi lançado fora. Riquezas que haviam lá foram lançadas fora. E então Jonas, ele diz: me lancem no mar. Ele reconhecera o seu pecado. E quando os homens lançam Jonas ao mar, a tempestade se acalma, o mar se acalma. E a Bíblia diz então que um grande peixe o engoliu. Jesus cita Jonas, Mateus 12, versículos 39 e 40, relacionando a sua morte e ressurreição. Ele diz que assim como Jonas ficou no ventre do peixe,
Por 3 dias e 3 noites, ele, Jesus, ficaria no ventre da terra. Jesus endossou o milagre de Jonas. Jesus disse que isso aconteceu. Eu quero dizer a você que o que a Bíblia diz é verdade, não é uma historinha. De fato aconteceu. Um homem ficou na barriga de um peixe por 3 dias e por 3 noites. A Bíblia diz isso. Eu sempre lembro de uma história de uma determinada professora numa sala de aula querendo desdenhar da Bíblia, e ela começou a dizer: olha essa Bíblia não é verdade, essa história, diz lá que o Jonas foi engolido por uma baleia. A baleia tem uma garganta muito estreitinha, um homem não consegue passar pela garganta de uma baleia. Isso é história, isso é mentira, a Bíblia não é verdade. Daí, de repente, um aluno se levanta e ele diz: olha, professor, eu acredito na Bíblia. Olha, professor, a Bíblia fala lá de um grande peixe. Se foi uma baleia, Deus é que fez a baleia, ele podia dar uma esticada na garganta e o Jonas passar. Mas sabe, professor, tem a baleia cachalote, que já foram encontrados homens dentro das cachalotes. Então, sabe, é possível. Daí ele disse: mas sabe, professor, mesmo assim seria milagre. Ficar esse tempo todo, os ácidos do estômago da baleia, sabe, se Deus fez isso, ele fez tudo. E daí ela disse: não, mas como assim? Isso não é possível. Daí ele falou: olha, eu não sei como é que foi, mas quando eu for para o céu, eu vou perguntar ao Jonas como é que foi essa história. E ele vai me contar. Daí a professora disse: mas se o Jonas não foi para o céu, e se o Jonas estiver no inferno? Daí o aluno disse à professora: daí você pergunta para ele, professora, se ele não for no céu. Sabe, muitas dúvidas são lançadas sobre a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus, e Deus é um Deus soberano e poderoso. E Jonas esteve lá dentro da barriga do peixe. Há, inclusive, alguns relatos de um homem chamado James Bartley, que em 1981, ele foi, inclusive, engolido por uma baleia. E depois foi achado, inclusive, ele sobreviveu por mais, não sei se 11 ou 15 anos, alguma coisa assim. Mas independente disso, a nossa questão aqui não é o fato em si, como ele ocorreu. A Bíblia nos diz o que nós essencialmente temos que saber. Os detalhes poderemos saber na eternidade. Mas eu quero falar aqui sobre o clamor do Jonas dentro do peixe. Versículo 1 e 2 diz: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em desespero clamei ao Senhor. Jonas estava em um lugar que nenhum homem poderia ouvi-lo. Ele estava no ventre de um grande peixe. Ninguém poderia ouvi-lo. Lá, era só ele. Mas ele sabia que tinha alguém que poderia ouvi-lo dentro da barriga daquele peixe. E esse alguém era Deus. E Jonas estava em desespero. Diz: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Por que o Jonas foi parar naquele lugar tão difícil, tão terrível? Será que era o que Deus mais queria para a vida dele?
Não. Mas ele foi parar dentro daquele peixe por conta de suas escolhas, por conta de sua desobediência, porque ele ouvira uma ordem de Deus e ele resolveu desprezar o que Deus disse, o que a palavra de Deus disse a ele, e ele foi para o seu caminho. Deus mandou que ele fosse para Nínive e ele foi a Tarsis. Essa escolha o levou para aquele lugar muito fundo e muito difícil e nas profundezas. O pecado leva o homem ao fundo, a lugares terríveis e a lugares difíceis. O pecado gera no homem uma sensação de solidão enorme. Essa separação de Deus, e o pecado nos separa de Deus, faz com que o homem se sinta só, mesmo que às vezes ele seja cercado por muitas pessoas. Há um sentimento de solidão muito profundo. Todo homem distante de Deus, algo lhe falta. Toda pessoa que se afasta de Deus, há algo faltando na vida dela. Alguém disse que toda pessoa tem um vazio do tamanho de Deus. Aqueles que não desfrutam de uma comunhão com Deus, não estão na presença de Deus, há algo faltando. E o Jonas parou naquele lugar terrível por conta dos seus pecados. Nesses dias tão difíceis, que nós não imaginávamos que um dia nós iríamos passar por eles. Ninguém esperava tudo isso. Há poucos meses atrás, ninguém sonhava com isso. De repente, estamos nós aqui, nesse lugar tão difícil, tanto sufoco. Sufoco dentro das casas, na sociedade, nas cidades. Fechados, enclausurados. Muitos sem poder se mexer do seu lugar. Como numa espécie de ventre do peixe. Barriga de um peixe. E lá ele vai dizer que as algas estavam sobre a sua cabeça. Tanto desconforto. E qual a razão de tanto desconforto? Escolhas erradas e pecados. O pecado sempre nos leva a desconfortos. E nós, assim como Jonas, consciente da sua situação, e ele diz: jogaste-me nas profundezas, fui expulso da tua presença. Como diz Isaías 59, 1 e 2, o pecado nos separa de Deus. Jonas disse que o abismo o cercara, que as algas marinhas se enrolavam na cabeça dele, versículo 5. Que situação sufocante. Quanto sufoco o nosso mundo está passando. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sempre que morte está acontecendo, o pecado está por trás. Sim, tem a questão de que a morte veio ao mundo porque o homem pecou, mas em todos os aspectos, o pecado sempre gera algum tipo de morte. Em primeiro lugar, a morte eterna, a separação eterna de Deus. Em segundo lugar, morte de outras coisas. Quando o pecado entra em um relacionamento, muitas vezes a morte desse relacionamento. Quando o pecado entra nas várias áreas da vida, nas emoções, e um determinado tipo de pecado toma as emoções, a alma, as emoções começam a morrer. Estruturas começam a desmoronar. As finanças começam a morrer. E é tudo isso que nós enxergamos hoje na atualidade. Muitas coisas morrendo. Muitos sonhos morrendo. Estruturas sendo desmoronadas. Finanças se esvaindo. Gente, dentro dos lares, ao invés de aproveitar esse momento para se arrepender e se reconciliar, ficam se degladiando e culpando um ao outro. Ei,
estamos em um lugar difícil. De alguma maneira estamos, como Jonas, no ventre do peixe, com coisas querendo nos sufocar e nos enrolar. Lá naquele lugar, o Jonas se quebranta mais e mais. Ele já tinha reconhecido antes de chegar lá, ele disse aos homens do navio, e naquele momento ele confessou aos homens do navio, disse: sou eu o culpado, eu pequei contra Deus. E depois lá, dentro do peixe, ele se dirige a Deus. Eu quero dizer a você que a nossa confissão precisa acontecer nos dois aspectos. A nossa confissão tem que se dirigir a Deus. Precisamos reconhecer que somos pecadores. Nominar os nossos pecados diante de Deus. Os pecados pessoais, os pecados familiares da casa. Alguém diria: não, mas o que acontece aqui na minha casa não tem nada a ver com isso que está acontecendo no mundo. Tem. Deus olha o que está acontecendo dentro da nossa casa. A Bíblia diz que Deus, quando Israel estava no deserto, ele ouviu a murmuração dos israelitas dentro das suas tendas. Isso quer dizer que Deus escuta o que acontece lá em casa, o que é falado lá em casa, o que é conversado lá em casa. Deus escuta as nossas conversas. Deus escuta como nós nos dirigimos um ao outro dentro das nossas casas. Ele escuta. Ele escutou os israelitas dentro das suas tendas reclamando de Deus, reclamando do Moisés, do Arão, reclamando daquela vida que eles tinham no deserto. Sendo que o deserto, embora não fosse um lugar fácil, eles tinham maná todos os dias. Nunca nada faltou a eles. E Deus esperava ouvir deles louvor, agradecimento. E o que Deus ouvia deles era lamúria e reclamação. Esses dias são dias difíceis. São dias de reclamação. Mas sabe, nós precisamos nos cuidar e não deixar de agradecer pelo que temos. Quando Jesus estava com a multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, tinha uma reclamação da fome. Jesus perguntou o que havia na multidão, e eles lhe trouxeram um menino com 5 pães e 2 peixes. Quando Jesus recebe os 5 pães e 2 peixes, o que Jesus faz? Será que Jesus diz assim: o que é isso? O que eu vou fazer? 5 pães e 2 peixes. O que é isso para alimentar uma multidão? É o que os discípulos disseram. Mas Jesus agradece pelo pouco. Jesus não reclama do que não tem, ele agradece pelo que tem. Eu quero dizer a você que nós precisamos, antes de qualquer reclamação ou petição, agradecer pelo que temos. Muitos não têm mais quase nada, mas pelo que tem, agradeça. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, a Bíblia diz que ele deu graças. É tempo de aflição, é tempo que é fácil reclamar, é tempo que é fácil murmurar, nesse tempo que está acontecendo lá em casa. Ei, é preciso agradecer. Os israelitas murmuraram e por isso sofreram, foram ingratos, por isso sofreram. O Jonas estava naquela situação difícil e ele fez confissão diante dos homens. Ele disse: é minha culpa, eu pequei, eu sou pecador. Talvez, e eu acredito que muitos nesse tempo têm voltado a Deus, têm se arrependido, têm pedido perdão dos pecados a Deus. Mas eu acredito
que tem uma segunda coisa que é preciso acontecer. Eu acredito que eu tenho um testemunho a esse respeito no meu espírito. Deus tem visto corações que estão se rendendo a Ele, que têm se quebrantado, que têm pedido perdão a Ele. No entanto, Deus espera uma outra coisa, que as pessoas dentro das suas casas se abram para o diálogo e que elas venham pedir perdão umas às outras, para que haja mais unidade dentro das casas. Chega o tempo em que líderes e liderados precisam se reconciliar. Chegou o tempo em que a Igreja de Jesus precisa estar unida. Nós precisamos nos unir, deixar as nossas diferenças e pedir perdão uns aos outros. Chegou o tempo que as igrejas locais precisam se unir, confessar os seus pecados. É preciso a confissão em termos humanos. Nós estamos nesse dia de jejum, estamos aqui hoje na primeira igreja em jejum, colocando a nossa nação diante de Deus. Sabe, esse é um jejum de quebrantamento, de confissão, de arrependimento, de humilhação. É um jejum para o Brasil se render e se humilhar. É um jejum que nasceu inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O mover do Espírito. A partir de uma palavra do pastor Luiz Hermínio, e outros pastores abraçaram a ideia, e isso se difundiu, isso foi para outros lugares, outras igrejas, outras instituições, e até mesmo instituições que não têm nada a ver com nenhuma religião, abraçaram o jejum. O jejum chegou às nossas autoridades que declararam o jejum. Muitos prefeitos de muitos municípios no Brasil estão em jejum hoje. E falaram sobre o jejum. Alguns governadores falaram sobre o jejum. O presidente da República falou sobre o jejum. Pessoas em todas as áreas estão falando sobre o jejum. Infelizmente, tem aqueles que falam contra o jejum. Inclusive, alguns que se dizem cristãos. Absurdo. Estão murmurando desse dia histórico do Brasil. Isso é absurdo, isso é pecado. Isso é pecado. E precisa de arrependimento também. Nós estamos aqui para nos quebrantar diante de Deus. Sim, nós estamos em um lugar que só Deus pode nos tirar dele. O Jonas estava dentro do peixe, só Deus podia tirá-lo de lá. E ele clamou daquele lugar, do lugar de desespero. Lá ele se quebrantou totalmente diante do Senhor. E esse é um tempo de quebrantamento. É um tempo de reconhecermos os nossos pecados. Eu estava hoje à tarde na minha casa, estive aqui de manhã na igreja orando, e à tarde na minha casa, na sala da minha casa, clamando a Deus, confessando meus pecados, pedindo que Ele perdoasse os meus pecados, os pecados da minha casa, os pecados da minha família, os pecados das minhas linhagens familiares, de casa, que estiveram na nossa história. É tempo de confissão. Eu estive confessando os pecados da igreja, da primeira igreja, da igreja de Jesus, confessando os pecados da nação. E nós temos orado a Deus pelo pecado de sangue inocente derramado. Hoje, alguém que teve um sonho essa noite passada, sonhou, e nesse sonho ela via as crianças, alguns nenéns, sendo abusados, violentados.
E ela via no sonho dela o tráfico de crianças, de órgãos, sangue sendo derramado, sangue inocente. Isso mancha a terra. O sangue tem voz diante de Deus. O sangue dos crimes, e o pior de todos os crimes, são os inocentes e são os indefesos. Aqueles que estão lá no ventre das mães e são abortados de outros depois de crianças. A pedofilia. Deus tem ouvido o grito dessas crianças. Isso tem ofendido o coração do Criador. A idolatria, a falta de busca a Deus. E nós precisamos nos arrepender a partir de nós. Ei, nós estamos envoltos em muitas coisas, se enrolando no pescoço, na cabeça e nos sufocando. Ei, é só Deus, é só Deus. E nós precisamos clamar. Quando nós clamamos de coração, do profundo da nossa alma, Deus nos ouve. Deus ouviu Jonas. Ele disse: ouviste o meu clamor. Ele disse, versículo 7, a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo, ao teu santo templo. E é muito interessante que nisso tudo ele lembra do culto. Ele lembra do servir a Deus. Ele clama a Deus com todo o seu coração. Versículo 4, ele diz, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Isso tem toda uma questão espiritual do templo e também havia uma questão até física do templo. Nós, como cristãos, estamos longe dos nossos templos. Eu quero dizer a você que não é fácil estar aqui e olhar para uma igreja vazia, com as cadeiras vazias. Esse lugar foi esvaziado. Nós o queremos cheio de novo e nós queremos olhar para o santo templo. Isso tem sim a ver com Deus, com a presença de Deus, com o eterno, com as coisas eternas, mas eu digo a você que temos aqui também essa mensagem que fala da casa de Deus, da presença de Deus. Jonas, nesse quebrantamento, nessa rendição, a Bíblia diz que então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Sabe o que nós mais precisamos? De uma ordem divina acerca do que está acontecendo aqui na terra. Devemos sim de ter os nossos cuidados e devidas precauções, mas nós precisamos que Deus dê ordem para que esse vírus seja vencido. Nós precisamos da mão do Todo-Poderoso vindo sobre a nossa terra. E ela virá se nós, de fato, nos quebrantarmos. Eu compartilhei na terça-feira, no TCL, de uma impressão que eu tenho. E a impressão que eu tenho é que Deus está nos esperando em um determinado lugar. E Ele quer que a gente vá a esse determinado lugar. Quando a gente chegar nesse lugar, Deus nos receberá e Ele vai derramar sobre esta terra a graça dEle. E nós veremos grandes coisas acontecendo. E a chegada nesse lugar, para chegarmos nesse lugar, envolve confissão e quebrantamento. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza.